Olá, pessoal, e a grande polêmica do momento é redução do consumo de carnes durante as Olimpíadas de Paris. E hoje nós vamos conversar com um especialista em carnes. Então, não percam. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá, pessoal, e inicialmente gostaria de agradecer a todos que nos seguem aqui no canal Agroverdades, tá? Pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva. Se você gostou do vídeo, dê um clique, dê um like aí para a gente poder aparecer para mais pessoas aí nas redes sociais. E hoje, pessoal, nós vamos bater um papo aqui com o doutor Sérgio Flanzer, que é médico veterinário, com doutorado na área de tecnologia de carne, né, professor? Isso aí. E é um dos maiores especialistas aí que estudam, entre aqueles que estudam aí qualidade de carne, valor nutritivo e etc. Mas o que me fez convocar o professor Sérgio Flanzer aqui hoje é uma polêmica que está aí nas todas as redes sociais ligadas aí às Olimpíadas, né, em Paris, onde tem uma previsão lá de redução e uma campanha para reduzir o consumo de carnes. A gente tem visto muitas pessoas falando como diz assim, naquele ímpeto de defender o consumo de carne e tal, mas a gente precisa de falar um pouco de ciência. Obviamente que nós não vamos aqui focar na questão do valor nutricional da carne especificamente, como o doutor Sérgio falou que ele trabalha com carne, mas nós vamos focar mais especificamente naquilo que o Comitê Olímpico focou, que são as pegadas ambientais, emissão de metano e etc. E aí eu já começo, professor Sérgio, primeiro te agradecer aí por te tirar do seu horário de almoço para estar aqui no canal Agroverdades. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é reduzir consumo de produtos de origem animal, porque não é só carne, como o senhor mesmo disse, tem o leite, tem ovos, etc. É uma boa ideia para reduzir os problemas ambientais do planeta? Oi, professor Zé Nelma, obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar aqui com vocês, viu? Eu fico sempre muito ansioso e empolgado quando eu recebo o seu convite. Bem, isso em relação à pegada ambiental, né? A gente pode pensar aí nas pegadas de equivalente carbono, né? Os gases do efeito estufa, os gases relacionados às mudanças climáticas. Teria a pegada de uso da terra, a pegada hídrica e assim por diante, né? Então, muito disso, professor Zé Neumann, já é bastante discutido, né? Qual que é o impacto da pecuária, qual que é o impacto da produção de alimentos de maneira geral nessas emissões ou nessas pegadas ambientais. Quando a gente fala da pegada de carbono, né, o equivalente carbono, em que o metano é um dos principais gases dessa equação, a produção animal acaba sendo colocada como a grande vilã. Porque como os bovinos, principalmente, né, dentre os animais, emitem uma grande quantidade de metano, esse metano ele participa desse efeito estufa, desse aquecimento, dessas mudanças climáticas. Só que ele tem um ciclo totalmente diferente, né? Então, quando isso começou a ser falado, faziam cálculos colocando que o metano realmente era um problema muito sério. Mas quando a gente pensa que o metano da produção animal é diferente daquele metano dos combustíveis fósseis, a conta precisa ser diferente, né, professor Zé Neumann? Então, assim, aquele metano emitido, né, no arroto do bovino, lá na fazenda, ele em 10 anos ele vai desaparecer da atmosfera e vai retornar na forma de dióxido de carbono para o solo, né, para as plantas, através do processo de fotossíntese, propriamente o pasto, né? Então, isso está dentro de um ciclo biogênico do carbono. Então, se você não tem um aumento de animais numa fazenda, e a gente vê isso, né, que é assim, o número de animais vem se mantendo constante ou aumentando levemente, você não tem mais emissão, né, porque está dentro de um ciclo fechado. Diferente da emissão de metano ou de dióxido de carbono de combustíveis fósseis. Então, aquilo que veio no passado de forma muito agressiva de pegada ambiental da pecuária, hoje nós temos muitos trabalhos, muitos pesquisadores, cientistas, mostrando que a equação, a forma que as equações foram feitas e os cálculos foram feitos,
não são as formas corretas de comparar um carro com um boi, né? Porque são fontes, são origens e ciclos diferentes. Então, a Comissão Olímpica, né, fez esse trabalho aí pensando muito nas pegadas ambientais, tentando, né, mostrar para o mundo que é possível reduzir pegada de carbono, né, dentro de um evento grandioso como esse. E aí, dentro das propostas, uma delas que eles colocaram, mas não é a única, a gente pode até falar das outras, seria a redução do consumo de produtos de origem animal, pensando que a produção animal seria um problema para o meio ambiente, o que a gente sabe que não é. Professor Sérgio, uma coisa que me preocupa muito é assim, porque você pega aí as Olimpíadas, isso você chega no mundo inteiro, e quando a gente fala de esportes, né, a gente fala quem gosta, que tem, quer dizer, todos nós gostamos, mas a turma mais jovem é que tem uma pega ali seus exemplos, o cara de vida saudável, ele mira num atleta olímpico, e assim, qual que seria o impacto que a gente pudesse imaginar dessa turma jovem vendo uma Olimpíada que condena consumo de produto de origem animal, e principalmente levando em consideração que, na minha opinião, a proteína de origem animal ela é essencial para a maior parte da população mundial que, às vezes, tem déficit, né, de aminoácidos e de minerais. Qual o estrago que uma campanha dessa pode fazer principalmente para os mais jovens? Professor Genilma, vamos antes só separar um pouquinho, né, quando o senhor fala dos mais jovens, mas talvez a gente possa falar um pouquinho sobre os estragos em relação a uma campanha maior, né, para todas as classes de idade, né? A França, a Europa de maneira geral, né, passou agora no começo do ano, aí janeiro, fevereiro, março, por protestos dos fazendeiros, né, dos agricultores, dos pecuaristas, devido às mudanças, algumas sanções que o governo europeu estava impondo sobre as produções, né, sobre os fazendeiros e pecuaristas, né? Então eles foram lá na Champs-Élysées com um trator, né, invadiram, mostraram que está errado, tanto que o governo europeu teve que recuar por essas ações, né? Então não entender qual é o papel primordial que existe na produção de alimentos e, muito importante, a produção animal. Então vejam que como decisões errôneas do governo, ou nesse caso de Comitê Olímpico, pode gerar para o país ou mesmo a nível mundial, né? Então, essa questão da campanha, né, que tem o foco realmente em mostrar para o mundo que a França ou que o Comitê Olímpico Francês está preocupado com as mudanças climáticas, né? Então, eles decidiram por lá. Então, assim, 100% da carne, por exemplo, que vai ser servida, a gente pode entrar nisso depois, vai ter carne servida, logicamente, né? 100% da carne é de origem francesa. É algo positivo, né? Então você evita a pegada de carbono de carne vindo de outros países e tudo mais, né? Então você tem algo ali da região que é bom. Todos os utensílios, né, para alimentação, prato, garfo e tudo mais, vão ser reciclados. Então você vê que tem algumas coisas positivas. Só que eles colocam nisso a redução de consumo de produtos de origem animal, que impacta, Zé Neumann, nisso que o senhor falou agora. Porque você comprar local ou você usar talher e prato retornável ou reciclado é uma coisa. Você mudar ou impor uma mudança alimentar para um atleta ou para o espectador desse evento, ou mesmo mostrar isso para o mundo, você está obrigando a mudar o seu hábito de consumo, o que deveria ser uma escolha, porque afeta a saúde e afeta a nutrição. Então, ficou claro essa diferença, né, entre você escolher usar um copo de plástico ou um copo de vidro. Um é reciclado, vamos dizer que você vai ou não vai reciclar, o outro é de vidro, que é retornável, você pode lavar e reutilizar. Isso é obviamente bom para o meio ambiente. E assim, logicamente, a gente vai escolher para aquilo que é melhor. Porque isso não impacta na nossa saúde, não impacta no nosso bem-estar. Agora, obrigar, né, uma pessoa que gosta, que precisa, que tem necessidade de comer carne, leite e ovos,
a não consumir, porque ela não vai ter o poder de escolha, isso é muito errado. E é essa a mensagem que esse comitê está passando nesse momento para o mundo, né? Então, as Olimpíadas, como o senhor falou, as Olimpíadas vão acontecer em Paris, na França, milhões de pessoas vão passar pelo evento, só que o que vai ficar e o que está ficando agora é essa imagem, vamos usar a palavra atrocidade, né, que está sendo colocada de uma maneira enviesada, simplesmente para fazer uma campanha, do meu ponto de vista, de marketing, de lavagem verde, né, aquele tal do greenwashing que ainda percorre na mídia por aí. Então, é muito grave mesmo, professor Zé Neumann, essa imagem que o Comitê Olímpico está passando nesse momento, obrigando a redução de produtos de origem animal. Professor, aqui o senhor falou duas coisas que me chamam a atenção e que as pessoas precisam de entender isso. Primeiro é quando o senhor falou da questão de, por exemplo, de emissão de CO2 de combustível fóssil, né? Porque era realmente um carbono que estava aí há algumas dezenas, centenas, né, de metros de profundidade, sabe lá quantos milhões de anos que está lá. E comparado com a coisa que está ciclando na atmosfera, aí, na superfície. E a outra coisa que me chama muita atenção, né, é que que é importante que as pessoas saibam, todos aqueles protestos lá de produtores rurais era porque a União Europeia queria exigir que 4% das áreas das fazendas ficasse em pousio. O Brasil tem mais de 60% do seu território de reserva. E as pessoas ainda conseguem vir ao Brasil ensinar como que nós devemos cuidar do meio ambiente. Tem hora que eu nem assim, eu fico muito triste, porque quando a gente fala isso, as pessoas falam, não, mas não é possível. Se fosse assim, Zé Neumann, eles não estariam protestando. Eu falei, pois é por ter gente que pensa como você que eles veem, que eles sabem que o povo não tem a menor ideia de qual é a realidade, né, das questões ambientais nesses dois mundos, né, que são dois mundos bem diferentes. E, professor, como que você viu alguma coisa de como, por exemplo, que esses produtores franceses estão vendo isso? Eu procurei alguma coisa, até entrei em alguns jornais, entrei no Le Monde, né? Mas eu não vi, dei uma fuçada, não vi nada desse assunto lá. Parece que eles não estão tocando muito, pelo menos na parte dos produtores. O tema está lá, muito mais como propaganda, né? Sim. Eu não vi nada também, professor, em relação a isso, né? É uma notícia que saiu essa semana, né? Quando foi publicado o plano de alimentação das Olimpíadas, né? Então isso acaba saindo como surpresa, mas eu acredito que nos próximos dias aí alguma mobilização deve acontecer internamente na França, né? Então, como essa nossa conversa hoje está acontecendo em cima disso, né? Então, essa notícia saiu aí segunda, terça-feira, eu acredito que ações semelhantes a essas vão acontecer na França também, seja pelos produtores de carne, seja pelos produtores de leite, de ovos, pescados, né? Que também estão englobados nisso daí, né? Mas uma coisa importante, professor Zé Neumann, que precisa ficar claro, né, que quando a gente faz uma leitura mais minuciosa em relação ao plano, porque assim, a notícia que é lançada, ela é muito bombástica e ela quer ser vendida, né? Então, assim, 50%, 60% das refeições vegetarianas. Mas é importante dizer que quem vai se dar pior nisso são os espectadores, né? Aqueles que vão pagar por sua alimentação lá dentro, porque eles terão as suas escolhas reprimidas. Agora, para os atletas, não. Os atletas terão a opção de escolher. Então, vamos imaginar um menu em que você tenha lá 3, 4, 5 pratos principais, né, que seria para o brasileiro a nossa mistura, né, pensando em sistemas de buffet ou snacks. O que eles colocam é que sempre vai existir pelo menos 2 opções vegetarianas. Mas as opções onívoras permanecem no cardápio, como eu falei, né, com 100% da carne de origem francesa, com ovos e ovos também da França. Então, o senhor vê que
Os atletas talvez não sintam. Ainda mais, professor, que os atletas vão, junto com a equipe olímpica, eles vão com seus nutricionistas. Então, eu duvido muito que um nutricionista preocupado com o desempenho do seu atleta na véspera da Olimpíada ou nos dias dos Jogos vai retirar aquilo que o atleta vem consumindo constantemente, né? Então, esses atletas de alto desempenho que já seguem uma dieta onívora devem continuar. Eles vão, vamos dizer assim, pelo menos eles vão ter a opção. Agora, para os espectadores, aí esses sim talvez vão ter que se obrigar a comer produtos sem composição de carne, leite e ovos. Professor, você trabalha muito com essa parte de carnes, né? E de outros, mas de outros produtos de origem animal. Aí que você fala, o cara não tem como escolher. E o preço? Como que é o preço hoje? Por exemplo, será que essa dieta com essas carnes fake aí, porque a gente sabe que o pessoal reclama, e eu acompanho lá as suas postagens lá no Instagram, né? Volta e meia a gente vê você mostrando o consumo reduzindo e o preço não é aquilo que o pessoal esperava e tal. Isso pode onerar a participação das pessoas nos Jogos Olímpicos? Eu acho que o valor, professor Zé Neumann, não seria algo preocupante nesse momento para as Olimpíadas. Eu me coloco como espectador, né? Então, assim, se eu tenho condição de estar como espectador num evento desse, saindo do Brasil, pagando uma passagem, pagando hospedagem, é porque eu teria uma condição econômica que eu poderia, né, aumentar as minhas despesas no evento desse, independente do valor da alimentação durante ali uma semana que eu fosse ficar. Então, eu imagino que lá dentro o custo não seria um problema. Mas quando a gente fala de alimentação dentro das Olimpíadas, o que eu pude averiguar é que as receitas são desenvolvidas pelos chefes de cozinha, né, contratados, convidados, para ficarem nas cozinhas industriais dentro da Vila Olímpica, e eles vão trabalhar muito com produtos frescos. Então, eu não acredito que eles vão servir aos famosos plant-based análogos, né? Então, assim, o análogo de hambúrguer, o análogo de salsicha, o análogo de almôndega. Eu acredito que eles vão fazer, por exemplo, e o que pode ser muito gostoso, acho que a gente não tem que ter medo de falar isso, um hambúrguer de cogumelo, de shimeji. Pode chamar de hambúrguer, seja do que for, né? Não seria ideal, mas assim, é um shimeji na forma de um hambúrguer, então não tem problema. É um produto que deve ser gostoso, com certeza o preço vai ser mais elevado na produção, mas eu não acredito, professor Zé Neumann, que eles vão trabalhar com produtos plant-based industrializados, porque se eles querem passar uma mensagem de meio ambiente, de alimentação saudável, segura, local, eles devem trabalhar com produtos frescos, de origem francesa, preparados, né, para os seus atletas ou para os espectadores dentro das cozinhas industriais. Tá? Agora, se a gente for pensar nos produtos análogos industrializados, no mundo inteiro, professor Zé Neumann, as vendas estão despencando e o preço continua no Brasil, na faixa de R$80, R$90 o quilo. Então, é um produto que sempre foi um nicho e deve continuar sendo um nicho daqueles que gostam, querem, entendem que seja necessário para a vida deles, a gente tem que respeitar. Mas não vai ser um produto que vai tomar o lugar em nenhum momento de carne, leite, ovos, assim por diante. Professor, eu sei que você não como diz o outro, você é muito ético, às vezes, nessas questões, mas você fala, olha, eu não sou nutricionista e não vou entrar nessa seara. Mas eu acho que, para os pais, né, vai ter muita pergunta de criança falando assim, eu quero parar de consumir, até porque, professor, eu nem me preocupo, eu me preocupo muito mais com a interpretação que as pessoas têm, o que as pessoas que vão lá para a mídia falar.
as mídias deram muito coragem para as pessoas, sabe, professor? Eu tenho sido acusado de ter virado um protagonista no meu próprio canal, porque todo assunto eu gosto de chamar uma pessoa que entende, né? E aí, esse dia uma pessoa mandou uma mensagem: Zé Nilma, eu não sei o seu canal, você é protagonista, você só leva gente para poder falar, você não fala. Eu falei, mas se eu tenho uma pessoa que sabe mais do que eu vou arriscar falar para quê, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento que todo mundo tem a obrigação de dar palpite em tudo. Mas, assim, um pouco voltando aqui para o nosso tema, né? Assim, o que seria de risco, por exemplo, de criança que queira parar de consumir produtos de origem animal, mesmo que você não vai entrar em recomendações, mas quais, dentro dos trabalhos que você faz, das pesquisas, o que é que você tem visto dentro do seu laboratório, com as suas análises, e quais são os riscos hoje de principalmente pessoas que não terão uma orientação de um nutricionista que resolve por conta própria simplesmente eliminar esses produtos da sua dieta ali diária? Legal. É isso mesmo, né, Neumann? Então, assim, eu estudei nutrição na faculdade veterinária, né? Então, assim, veterinário de bicho, né? Então, a gente tem um pouco de noção em relação à nutrição humana, né? Então, dos principais grupos aí que compõem o alimento, aquilo que nós precisamos para energia de manutenção, por que engorda, por que emagrece, algumas doenças e assim por diante, né? Então, realmente não é a nossa área, né? Não é a minha área, a parte de nutrição, a parte médica, mas a gente acompanha muitos os trabalhos que saem, os trabalhos científicos, né? Mostrando isso, qual que é a importância de uma alimentação balanceada. Então, eu vi uma notícia recente, né? Uma crítica muito grande, ou um medo que ainda existe, em cima do colesterol, que é exclusivo de produtos de origem animal, né? Então, há muitos anos, lá na década de 70, o colesterol foi colocado como um vilão, né? Então, é aquela coisa assim, se é algo tão ruim, primeiro, se é algo ruim, por que o nosso corpo produz? Então, assim, quase 80% do colesterol que a gente tem quando você faz o exame, ele é de origem endógena, é o nosso corpo que produz. E 20% vem da alimentação. Se o colesterol é algo tão ruim, por que o principal composto ou que dá fonte de energia de forma de gordura dentro do leite materno, né? Se fosse algo tão ruim para a nossa saúde, aí vem de encontro com essa sua questão em relação à infância, né? A infância e juventude, né? Então, o leite materno na primeira infância. Se é algo tão ruim, por que o cérebro, o principal, um dos principais componentes, né? Ou da forma de energia que nós temos no cérebro é o colesterol. Então, assim, você vê que as coisas vão mudando, então aquele receio, aquele medo que existia no passado, não é mais verdade. Então, isso quando a gente fala de saúde, de nutrição. No caso da carne, do leite e principalmente do ovo, se a gente for considerar ainda aí dentro desses três, né, o ovo, são os alimentos que a gente chama de alimentos denso nutricionalmente. Você come um único alimento, então vamos pensar no caso aí da carne ou no caso do ovo, e você tem quase todos aqueles nutrientes essenciais para uma vida plena. Lógico, você precisa um pouquinho de fibra, você precisa um pouco de algumas outras vitaminas, para algumas pessoas nem esse outro seria necessário. Eu acredito muito mais numa alimentação balanceada. Diferente de vegetais. Os vegetais você pode, para uma alimentação balanceada com diferentes grupos de vegetais, você conseguiria compor uma dieta balanceada. Então veja que é muito mais fácil, se você tiver um ovo ou um pedacinho de carne numa dieta com vegetais, você está completamente suprido, né, do que você ter só os vegetais. E aí você precisaria de um acompanhamento médico ou de nutricionistas muito mais frequente para não faltar nada. Quando a gente fala de crianças, que é uma fase de desenvolvimento motor, ósseo e cognitivo, alimentos densos nutricionalmente são essenciais, né? Principalmente se não tiver o acompanhamento de um nutricionista de perto, né? Então, se uma criança bem nutrida, bem alimentada, ela vai ter mais chance de ter um desenvolvimento ósseo, motor e cognitivo muito bem desenvolvido, né? Então, esse desenvolvimento vai acontecer de forma adequada. Se existir qualquer tipo de restrição de nutrientes nessa primeira infância, é algo que pode percorrer
ou pode acompanhar essa criança durante toda a sua juventude até na fase adulta, né? Então, assim, existem pouquíssimos trabalhos na literatura, e nós entendemos o motivo para isso, que comparam crianças vegetarianas e crianças onívoras. Porque em algum momento da pesquisa, o pesquisador pode observar deficiências severas e que o experimento precisa ser interrompido, né? Então, você não pode seguir um experimento em que você tem o indivíduo com problema, você precisa interromper a pesquisa. Então, é difícil trabalhar com isso para avaliar o real efeito que tem, mas que a gente sabe que é um problema muito sério de deficiências em crianças, em jovens, né? Deficiência de ferro, vitamina B12, zinco, cobalto, e que os alimentos de origem animal são ricos, né? Então, assim, acho que falei demais para enfatizar a preocupação que eu também tenho. Tá? E eu sempre falo assim, ó, gestantes, crianças e idosos são os 3 grupos que precisam de carne, leite e ovos, porque são alimentos densos nutricionalmente. Um pouquinho que você consome, o seu corpo aproveita quase tudo de uma maneira adequada. O professor, eu já tenho um tempo, eu devo ter esse trabalho até salvo no meu computador, e as pessoas tinham um trabalho de um pesquisador, eu não lembro qual país que é mais, não. Esse é um trabalho, já deve ter pelo menos uns 10 anos de publicado, mas que os autores estavam estudando uma coisa que a gente nem passa pela cabeça da gente, que na verdade ele estudou o efeito psicológico das crianças vegetarianas, porque elas chegavam, como aquilo era colocado como uma coisa, consumir carne, você destrói o planeta, é do mal, essas crianças não conseguiam interagir com as demais do colégio, porque elas enxergavam as outras crianças como crianças do mal, porque consumiam carne, e quem consome carne mata animal, destrói o planeta. Assim, é um assunto que ele ainda, a gente ainda não está vendo ainda todos os reflexos, né, que essas coisas que são colocadas, e assim, eu falo sempre assim, igual você falou, né, nós temos que respeitar as opções de alimentação de cada um. Agora, quando você começa a fazer campanhas e quase criminalizando, né? Hoje tem gente que trata a pessoa, um carnívoro, quase como um indivíduo criminoso, que é a escória do planeta, e é complicado isso. Mas, professor, já tomei o seu... Só fazer um comentário em relação a isso, professor Zé Neumann. A medicina já tem um nome para isso, né? O senhor já deve ter ouvido falar, que é chamado de ecoansiedade, né? Então, assim, isso é um transtorno realmente diagnosticável. A ansiedade é algo, né, que está aí nas gerações, principalmente nas gerações mais novas, né? Isso está muito claro, né? E a isso, né, essa preocupação exagerada nos jovens e nas crianças de que elas precisam salvar o planeta de alguma maneira, cria isso chamado de ecoansiedade. Isso é um problema muito sério, né? Porque as crianças, elas vão tomar decisões ou achar que estão tomando decisões em prol do planeta, mesmo que a sua saúde seja prejudicada, né? E se ela não faz, e se alguém a convence que ela não precisa fazer aquilo, fala, não, você precisa continuar comendo carne. Ela vai ficar com aquilo na cabeça e isso se torna realmente uma patologia, né? Então, tem que realmente cuidar muito como que essa mensagem é passada. Tem algumas coisas que precisam ser ditas aqui, que quando a gente fala de veganos e vegetarianos, né, realmente, se é um adulto que tem um acompanhamento, se é um adulto que pode decidir, decide por as suas escolhas, né, tudo bem. Agora, levar isso para uma criança, isso é um problema muito sério. Nós vimos um caso agora recente em que o pai deixou o seu filho morrer, né, porque estava seguindo a dieta do sol. Então, são absurdos que acontecem na internet, não foi no Brasil, foi na Europa, mas são exageros que os pais fazem os seus filhos passarem, né, para passar essa mensagem de politicamente correto. Então, isso tem que cuidar. E é o greenwashing, né, que nós comentamos um pouquinho mais cedo, que está acontecendo, né? Então, quanto tempo ainda nós precisamos que a população, que alguns pesquisadores comecem, ou que a própria mídia, né,
comecem a mostrar que a produção de alimentos é algo necessária, essencial, e que ela não é a vilã dos problemas mundiais que nós temos. Nós temos sim que melhorar a eficiência, produtividade, redução de custo, distribuição de alimentos, reutilização, reduzir o desperdício. Agora, não é deixar de comer determinados grupos de alimentos. A gente tem que produzir mais e melhor, né? Agora, não colocar isso em cima das crianças. E as Olimpíadas, elas têm, né, essa questão que o senhor falou muito bem, e foi aquilo, né, que nós conversamos um pouquinho, que é as crianças, elas são um dos grupos principais dos espectadores das Olimpíadas, né? Então, como é que essa mensagem vai ser passada para nossas crianças, né? Como é que elas vão ver isso, né? Será que elas vão voltar para casa e vão querer parar de comer carne, leite, vão chegar com seus pais, suas mães, né? E falar isso, né? Como é que a gente vai tratar isso futuramente? Vai ser complicado, professor Zé Neumann. Professor, eu procuro muito, assim, não ser pessimista, sabe? Mas eu fico olhando porque qual é a situação? Essas crianças são, o que chega para elas, embora a gente saiba que não é verdade, é que a ciência está mandando que elas façam isso. Aí elas têm duas opções. Ou elas acreditam numa pseudociência e vão até o resto da vida, ou elas vão descobrir que isso é mentira e vão ser novos negacionistas da ciência, porque elas foram criadas. Então, a gente, é o que eu falo, eu procuro não ser pessimista, porque a inteligência humana já superou problemas maiores. Mas, professor, eu queria te agradecer muito, principalmente pela sua lucidez. Eu falo, professor, que eu bato papo, porque se eu fosse um entrevistador mesmo, eu certamente conseguiria extrair muito mais coisas, né, do seu cabedal aí de conhecimento. Mas dentro das minhas limitações, eu acho que o que foi dito aqui hoje vai ser útil para muitas pessoas e a gente espere que isso chegue, né, ao maior número de pessoas possível. Professor, muitíssimo obrigado aí. Obrigado, professor Zé Neumann, sempre um prazer, viu? Precisando, estamos à disposição. Então tá bom. Pessoal, então esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas.